Olá, sejam bem-vindos! Esse é o nosso programa especial de sábado. Todo sábado e domingo às 8h30 da manhã no canal Sidney Fernandes, escritor espírita no YouTube. Você confere programa Fagulhas de Luz especial. Esse num formato diferente, de um ping-pong. A gente bate aqui um papo sobre a pergunta que a gente faz para o Sidney e dá uma discorrida sobre ela. E a nossa questão de hoje é a seguinte, Sidney. Qual é o papel da dor em nossa jornada evolutiva? Seja bem-vindo ao Fagulhas especial de sábado. Você se lembra de uma metáfora que eu sempre faço com a doma? E a princípio, para domar um animal selvagem, você dá umas batidinhas na barriga dele, depois ele não atende, você dá uma forçadinha assim na barriga do cavalo e não atende também. Aí você dá uma puxada mais forte no cabresto, e como diriam meus tios lá do sítio, puxa numa cana só, que ele acorda para a vida. Se nada disso der certo, o cavaleiro, para mostrar para o cavalo quem que manda ali, ele vai unir a espora, o relho e o cabresto forte. A dor é isso, Theo. Ô Sidney, todos nós em algum momento da vida passamos por alguma situação de dor, seja ela de uma forma mais branda, seja ela de uma forma um pouco mais agressiva. Essa dor que acontece com cada um dos seres humanos que visitam, que vivem aqui na Terra, essa dor, ela nunca é à toa, né, Sidney? Nada acontece por acaso, né? Essa resposta demandaria sim uma extensão um pouco maior, mas eu vou tentar ser bem breve. A resignação, a partir do momento que você transforma a dor num ensinamento, num aviso, usufrui da dor para tornar você melhor, a dor está atingindo a sua finalidade. Agora, vem a dor, você se revolta, esbraveja, revolta-se contra Deus e acha que não merece tudo aquilo que está acontecendo, vai dar problema, porque ela não está atingindo a finalidade que é a nossa melhoria, o nosso burilamento, é o desbastar das nossas arestas. Então, Theo, não há nenhuma dúvida, nós estamos sujeitos a uma lei universal de que a gente vai colher aquilo que semeou. Ô Sidney, e o que a gente pode pensar de situações que a gente vê, né? Às vezes tem reportagens especiais sobre essas questões. Pessoas aí que, às vezes a pessoa não tem um braço, ou não tem os dois braços, ou não tem alguma parte do corpo, e ela consegue ali viver e fazer até coisas que uma pessoa com o corpo ali completo conseguiria fazer. E a gente percebe nessas pessoas uma força de vontade, assim, encarando tudo aquilo de um jeito que vai dar tudo certo, enquanto a gente vê outras pessoas que não têm tanta dificuldade e vive reclamando da situação, geralmente culpando Deus por alguma coisa. Essas pessoas, elas vêm preparadas para encarar isso e enfrentar desse jeito, ou esse aprendizado acontece aqui, Sidney? As duas coisas, mas normalmente quando o espírito coparticipa do seu futuro, como vemos em algumas descrições lá das obras espirituais, ele está já sabendo do porquê. Ele não sabe direito porque está apanhando, mas sabe que merece. Ao passo que outras, Theo, não obstante intimamente saber que fez alguma besteira para ter aquela deficiência e revolta-se, elas estão naquela fase do goela abaixo. Esta é a diferença entre a provação e a expiação. E não se esqueça, Theo, de que o nosso planeta tem as duas coisas. A provação, quando você coparticipa do processo, vem uma coisa complicadíssima, mas você já sabe que ela vem mesmo, e aceita, aguenta firme, leva adiante, não se revolta, sabe que aquilo vai desbastar a sua aresta, você está pagando alguma fatura que você deixou aberto no passado, ao passo que o outro que não aceita, se revolta, infelizmente, Theo, eu não gosto de falar isso, mas é a realidade. Muitas dessas criaturas vão precisar passar por essa dor novamente.
E muitas vezes também a gente vê algumas questões que, suponhamos, em uma família, tem uma pessoa que está passando por aquela situação, uma dor assim, e ela até está encarando de uma maneira assim, né, entendendo, querendo atravessar aquilo da maneira mais tranquila dentro do possível. E enquanto outro familiar se indigna com aquilo, reclama, né, vamos supor, reclama de Deus, por que isso, por que aquilo. Como que fica essa situação, Sidney? Eu tô tentando enfrentar da melhor maneira possível, mas o meu familiar ali não tá me ajudando, ele reclama mais do que eu, que realmente estou passando por aquilo. Acontecem essas situações, como que a gente pode passar por esse problema, Sidney? Você está trazendo uma situação muito comum, em que às vezes o doente tem mais resignação do que os familiares. É, Pode ser o contrário também. Pode ser que o doente não seja resignado e acabe dividindo com a família a sua dor. é. Então, Theo, tanto de um lado quanto de outro, a gente tem que, nesse momento, ter um princípio religioso, seja qual for a religião, parar, pensar, orar, porque não adianta dar murro em ponta de faca, como diria minha mãe. E você precisa aceitar as coisas que vêm de Deus. E às vezes, Theo, essas coisas vêm por intermédio de algumas pessoas. Então, às vezes, um familiar assim, mais agastado, menos sereno, mais agressivo, é usado como intermediário por alguns espíritos para atormentar mais ainda o pobre do doente. Então, é nessa hora que a gente tem que orar, pedir a Deus, fazer o evangelho no lar e procurar fazer com que o lar se mantenha sereno, não Uhum. obstante a dor, não obstante a provação. Eu já vi, ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem com essas heroínas de mães que geralmente são abandonadas pelo marido e levam as crianças com microcefalia para os exercícios, para a alimentação, para o banho, e uma vez por semana elas percorrem estradas, distâncias grandes. São heroínas as mulheres, geralmente muito pobres. Só agora que parece-me que o governo vai passar a dar um auxílio É. mais intenso para essas criaturas. Mas você vê que essas criaturas ali, elas são, vamos dizer assim, resignadas. O amor que ela tem por aquela criança naquela situação difícil, complicada, aquilo ali, Theo, é coisa divina, é um anjo que está ali auxiliando o filho a passar por aquele momento. Pode ter certeza de que no momento certo essa criança vai agradecer muito, muito pelo amor da mãe, do irmão que lhe presta o carinho e daquelas outras pessoas, enfermeiros, massagistas, psicólogos, médicos que dão assistência para essas criaturas. Então, Theo, tem a situação que você falou aí. E muita gente pode atrapalhar, até aumentar a dor do doente. Mas, por outro lado, tem tanta gente boa nesse mundo, Theo. Ô Sidney, só para encerrar mais uma colocaçãozinha, você, né, que é uma pessoa já vivida, bem experiente, já deve ter visto o caso ou passado por alguma situação. Qual a dica você deixaria para aquela pessoa que está ali naquele processo, talvez início, no meio, meio no desespero, onde a gente pode se agarrar para encontrar ali aquele fiozinho da corda para puxar e conseguir, talvez, encarar com outros olhos uma situação de dor, seja na família, com um ente querido, ou seja, a própria pessoa, Sidney? Apegar-se a Deus, fazendo o bem e colocando toda a nossa confiança, toda a nossa fé em Deus, as coisas melhoram. Se não é possível melhorar materialmente e fisicamente, nós somos fortalecidos para melhor enfrentar os embates da vida. Apegar-se a Deus, seja qual for a sua religião, ore, medite, faça reflexão e leve a vida adiante, que não há dor que seja para sempre. Daqui a pouco as coisas vão começar a melhorar.
Olha, chegamos ao fim do vídeo, espero que você tenha gostado desse nosso tema de hoje. Deixa aí nos comentários do nosso canal a sua questão, a sua dúvida, o que você pensa sobre o programa e sobre o tema, que a gente depois volta, responde ou até faz um programa especial sobre o tema que você escolher. Muito obrigado, viu, Sidney? Até a próxima semana. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.